Olá, alunos das turmas de segundo ano do Colégio da Polícia Militar. Esta semana nós demos início ao capítulo 3 do nosso assunto, né? Que é calorimetria, né? Do nosso livro Física para o Ensino Médio. E hoje estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas, né? Que alguns alunos me trouxeram, né? Sobre o assunto de fluxo de calor, né? Um pouco sobre na página 39, fluxo de calor por condução. Então nós vamos examinar um pouco a lei de Fourier, que é a lei que trata um pouco sobre esse fenômeno de fluxo de calor. Então, pessoal, primeiro para entender o que seria o fluxo de calor, né? É a quantidade de calor que penetra dentro de um recipiente, dentro de um lugar por quantidade de tempo. Então a gente vai examinar um pouco o que influencia nesse fluxo de calor, né? Então vamos ver. O fluxo é representado por essa letra grega, né? Φ. Então o fluxo ele é proporcional à condutibilidade térmica, o K, do material. Ou seja, todo material possui uma condutibilidade térmica, que é o que determina se ele é um bom condutor ou se ele é um isolante de calor, né? Se ele permite ou não a passagem de calor. Então, cada material possui um valor para o K, para a condutibilidade térmica, né? Então, quanto maior for o K, quanto maior for a condutibilidade, melhor condutor será aquele material. Então, ele vai permitir a passagem de calor. O fluxo também é proporcional à área, né? A área total do ambiente ou do recipiente, né? Eu trouxe até um exemplo aqui, né? Uma casinha, né? Então, quanto maior for a área da casa, quanto maiores forem as paredes, o telhado, maior vai ser o fluxo de calor para o interior da casa. Então, quanto maior for a área é toda a superfície externa. Então, o fluxo é proporcional à área. E o fluxo também é proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura do interior da casa para o exterior, maior será o fluxo. Se as temperaturas forem parecidas, a temperatura do interior da casa for parecida com a temperatura do ambiente, né, exterior, aí o fluxo será menor. Então, o fluxo é diretamente proporcional à variação de temperatura. Ou melhor, a diferença de temperatura entre os dois ambientes. E o fluxo ele é inversamente proporcional à espessura da parede, né? Ou seja, o que seria a espessura, né? Nesse caso aqui, no exemplo da nossa casinha, né? A espessura basicamente é isso aqui, ó. Medindo com a régua, dá 3 milímetros, aqui é a espessura, né? Então, é a espessura da parede, né? Quanto mais, falando assim a grosso modo, né? Quanto mais grossa for a parede, menor será o fluxo. Menos ela vai permitir o calor passar. Então, esse são as grandezas que influenciam o fluxo de calor para um ambiente, né? E a partir dessa análise, nós vamos resolver aqui uma questão, né? Que alguns alunos nos perguntaram um pouco sobre ela. O exercício proposto 10, né? Alguns alunos, a Isabela do segundo C, a Anne Gabriele do segundo B, a Ana Letícia também do segundo B e o Luiz Gabriel do segundo A. Eles me perguntaram sobre essa questão, o exercício proposto 10, né? E nós vamos resolver. O exercício aqui ele fala sobre um pesquisador, né, que estava projetando um laboratório. E aqui diz que o engenheiro não conseguiu encontrar um material que tivesse o coeficiente K, né? Ou seja, quando se vai projetar um ambiente, um laboratório, ele deve ter um coeficiente, o material deve ser
um material projetado, né? Não é qualquer material, né? Então ele já imaginou qual seria o coeficiente de condutibilidade daquele material. Aí diz que ele não conseguiu encontrar aquele material, né? E aqui diz que ele, como alternativa, ele encontrou um material cujo coeficiente era 10% superior ao requerido inicialmente. Então ele encontrou um material que tivesse um coeficiente, né, de condutibilidade 10% a mais do que aquele planejado, né? Aí aqui a questão quer saber, ó, dessa forma, a parede construída com esse material alternativo ficou com a espessura igual a... Então é o seguinte, para manter o mesmo fluxo de calor, né? Se ele colocasse o outro material com o coeficiente K, ele iria aumentar o fluxo de calor para dentro do laboratório. Então o laboratório ficaria mais quente. E ele utilizando aquele material, ele não queria aumentar esse fluxo de calor. Então o que ele iria mudar, né? Ele iria mudar a espessura da parede, né? Ele iria fazer paredes mais largas, né? Para que o fluxo de calor para dentro do laboratório se mantivesse o mesmo do planejado inicialmente, né? Não poderia ser um fluxo de calor maior. Então, vamos partir, né? O exercício proposto 10. Aí é o seguinte, o fluxo é este aqui, né? Fluxo de calor. Então, o fluxo inicial, qual seria, né? Vamos ver, vamos supor, o fluxo inicial é o K inicial, que eu vou colocar assim, o planejado, né? No início, qual seria o fluxo de calor? Vamos colocar aqui o K, colocar 1, né? Vezes a área do laboratório, vezes a diferença de temperatura, né? Dividido pela espessura, eu vou colocar aqui, a espessura inicial da parede, a espessura que ele planejou. Então esse é o fluxo de calor planejado. Mas nós vamos aqui o fluxo, vamos dizer aqui o fluxo de calor do material final, ou seja, após ser construído, né, o laboratório. Então o K vai ser outro, né? K, coloca aqui K2, né? É o coeficiente do novo material, vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura da parede, né? Vou colocar a espessura final, a nova espessura da parede. Ou seja, se ele aumentou o coeficiente, o fluxo vai ser maior. Então ele vai ter que ter paredes com espessura maior. Então a espessura final aqui vai ser maior, né? Ele não vai ter aquela mesma espessura planejada inicialmente. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Ele quer que o fluxo inicial seja o mesmo após terminar o projeto. Ele não quer que seja um fluxo no projeto 1 e após construir o laboratório ser outro, né? Então nós vamos ter que igualar o fluxo inicial igual ao fluxo final, né? Então vamos igualar. O que seria o fluxo inicial? Fluxo inicial é todo esse termo. K1, área, diferença de temperatura, dividido pela espessura inicial da parede. Então vai ser igual ao fluxo final. Seria, fluxo final é o coeficiente vezes a área do laboratório. Então a área vai ser a mesma, porque o laboratório vai ser com as mesmas dimensões do planejado, né? Vezes a diferença de temperatura. É algo que também não dá para você mudar, né? A temperatura dentro de um ambiente e a temperatura fora, a não ser que se utilize, né, ar-condicionado mais potente, algo, mas não era o caso, a questão, né? Dividido pela
espessura final, né? Espessura final. Então, é o seguinte, nós podemos eliminar alguns termos aqui, né, na análise aqui da nossa questão. A área vai ser a mesma. A diferença de temperatura também vai ser a mesma nos dois termos. Então nós podemos reduzir um pouco aqui toda essa equação, né? Ela pode ficar assim, ó. O coeficiente 1 dividido pela espessura inicial é igual o K2, né? Dividido pelo E final. Então já reduzi um pouco, né? Para facilitar os cálculos. Então, agora algo que nós temos que atentar. Que o coeficiente do material que foi encontrado, ele é 10% maior que o coeficiente do material planejado, né? O K2 ele é 10% maior do que o K1. Então é o seguinte, ó, o K2 é igual ao K1 mais 10% do mesmo K1. Aí é o seguinte, esse novo coeficiente é igual ao K1 mais 10% de K1 é 0,1 vezes o K1. Então, o novo coeficiente de condutibilidade é igual o K1 mais 0,1. K1 é 1,1 K1. O novo coeficiente é 1,1 vezes o coeficiente inicial. Então, essa relação nós vamos substituir no nosso termo aqui, né? Na nossa equação. Aí é o seguinte. Vamos colocar aqui, né? Ó, K1 dividido pela espessura inicial é igual o K2, né? Que é o novo coeficiente. É 1,1 vezes K1. Dividido pela espessura final, né? O EF, né? Espessura final. Aí nós podemos aqui cancelar, né? Ó. Então vamos só passar de membro, para ninguém confundir, né? Mudar aqui o membro da equação. Vamos fazer aqui a regra de 3, né? O produto dos meios pelos extremos. Então, K1 vezes a espessura final é igual a 1,1 K1 vezes a espessura inicial. 1,1 K1 vezes a espessura inicial. Aí vamos descobrir qual será a espessura final. A espessura final é igual a 1,1 vezes K1 vezes a espessura inicial, dividido por K1 passa para o segundo membro dividindo. K1. Então a espessura final será igual. A gente pode aqui dividir, né, K1 por K1. Então a espessura final será 1,1 vezes a espessura inicial. Então é o seguinte, a espessura final nela será 1,1 vezes a espessura inicial. Ela vai ser cerca de 10% maior que a espessura inicial, né? No nosso caso aqui é a letra C, na página 54. Então essa foi a nossa questão aqui sobre a lei de Fourier, né? Então depois eu vou gravar um também sobre a questão 11, né? Alguns alunos estavam perguntando sobre a questão 11, tá bom? Pois, até mais, pessoal.